Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. Neste episódio, os temas são a gatonagem da Google e um aviso importante sobre o TikTok. Se estas duas plataformas lhe dizem alguma coisa, vai querer ficar até o final deste episódio para saber sobre estes temas e as novidades de marketing desta semana. Deixa de ficar por aí. Sejam então muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, que esperamos, mais uma vez, que seja o vosso podcast de marketing favorito, onde falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. No podcast temos todas as semanas os 3 temas da semana, que esta semana infelizmente ficam reduzidos a 2, por ausência do nosso estimado orador, o Miguel, e temos também as rapidinhas, ou seja, os títulos das notícias mais relevantes na última semana. No final do episódio temos ainda uma de 2 opções, ou a ferramenta da semana, ou o jogo estatística da semana, onde eu, o Ricardo, olá, o Diogo, alô, o Fred, olá, e também o Miguel, competimos entre nós para vos dar um dado interessante e fingirmos que sabemos alguma coisa. Tudo isto em marketingporidiotas.pt, onde já sabem podem encontrar todos os links, notícias e temas. Agora estamos também disponíveis. Temos também conteúdos em youtube.marketingporidiotas.pt, onde além de poderem ouvir o nosso conteúdo, podem-nos também ver as nossas caras larocas e as nossas reações. Muito bem, sem mais demoras, antes de passarmos aos nossos temas, só relembrar o nosso patrocinador, servidoresverdes.pt. Devia de pôr aqui uma música, não era? Era. Acho que sim, isto tinha uma música. Desculpem lá. É daquele programa. Muito bem, servidoresverdes.pt, que já está em beta e onde já se podem inscrever no website. A curiosidade da semana é de sabiam que a procura por smartphones diminuiu 9,1% em 2022? 9,1, pá. É muito. 9,1%, onde as preocupações ambientais foram das principais causas para os consumidores não comprarem um novo telemóvel, neste caso. É isso mesmo. Eu não sabia. Muito bem. Pois é, a servidoresverdes.pt ajuda-vos a passarem para um servidor com energia 100% renovável e certificada, que permite oferecerem um site amigo do ambiente. E mais, se o vosso website for em WordPress, a servidoresverdes.pt oferece uma otimização personalizada do vosso website para que carregue mais rápido e lá está, consuma menos energia. Para saberem mais, já sabem, basta entrar em servidoresverdes.pt e deixarem lá o vosso contacto. Serão contactados pelo call center. Esta chamada inclui o valor acrescentado. Não inclui nos anunciantes. Muito bem, está feito os anúncios do nosso patrocinador em verde. E esta semana, Diogo, capta a ti a prima dona dos temas e que vens falar do teu, quer dizer, do teu braço direito, praticamente, da tua carreira toda digital, mas que agora vens aqui dar uma perspectiva algo bom. Não sou eu. É a Colin. Já vamos a isso. Muito bem. Mas tu subscreves? Não sei se... Sim, não sei se com tanto... Tá bem, então vá, já lá vamos. Então, bora lá. Muito. Esta semana quero-vos dizer que a Google está-nos a roubar a todos. Mas não se preocupem. Mas e novidades? Lá se vai patrocínio da Google. Mas não se preocupem. Como assim tínhamos patrocínio? Não se preocupem que nós, Sério? aqui no Marketing por Idiotas, vamos ajudar-vos a que isso não aconteça, ou pelo menos a tentarem evitar ao máximo que isso aconteça, que é neste momento aquilo que conseguimos fazer. Então, na verdade, isto da Google nos estar a roubar, não sou eu que digo, é o título do artigo da Colin Slattery, que escreveu esta semana, onde explica como a Google está a roubar todos os marketers e como no futuro só vai ficar pior, ok? E esta, se calhar, a minha questão depois para vocês vai ser mais neste sentido. Muito bem, ela começa por esclarecer então uma informação base de que não nos podemos esquecer que a Google tem 92% do mercado de pesquisa, que o seu pote de ouro da publicidade é a pesquisa, não é? E que a Google, na verdade, até tem um problema de crescimento, porque não tem muito mais por onde crescer no seu pote de ouro, não é? Porque eles não podem simplesmente fabricar pesquisas. Se os utilizadores não pesquisam, não é? Não há nada a fazer. Quer dizer, há coisas a fazer, mas não vamos entrar por aí. Isto é segundo o artigo dela. Contudo, sendo uma empresa cotada em bolsa, a Google, não é? Tem que obrigatoriamente aumentar o seu lucro trimestre atrás de trimestre. E então agora pergunto a vocês, então e o que é que a Google faz? Então o que é que a Google faz?
E ela explica que, ok, o que a Google faz, para percebermos o que a Google faz, é importante pensarmos nos inventários de anúncios da Google por partes. Então, o inventário de maior qualidade, ok, o inventário é, no fundo, aquilo que é reservado para os anúncios, não é? Os spots onde os anúncios podem aparecer. Então, ela diz que para percebermos isto, devemos dividir em 3 partes. Então, o inventário de maior qualidade, que é o Premium Search, não é? São pesquisas como criar conta bancária, por exemplo, Boa, Ricardo. de alto valor. Faz de Eu conta lembrei-me agora. É, exato. Incrível. Lembrei-me agora que estava aqui escrito em amarelo para eu ler. Exato. Exatamente, Ricardo. Tipo, criar conta bancária, portanto, pesquisas de muito, muito valor, não é? Como vocês podem imaginar, não é? Portanto, isto da conta bancária representa um cliente quase para a vida inteira do banco, portanto, é muito, muito, muito interessante. Mas, depois tem um inventário de qualidade média, não é? Que inclui o YouTube, o Gmail e a pesquisa de nível médio. Sim, coisas como vídeos do YouTube Premium, por exemplo, sites como o observador.pt, etc. Exatamente. Portanto, há ali um conteúdo premium, não é? Uma localização premium onde os nossos anúncios, ou os anúncios dos anunciantes, não é? Podem aparecer. E claro, em último lugar, temos o inventário lixo, ok? O grupo do lixo, ok? Que é quase todo o inventário display, que é muito pouco interessante, como jogos de aplicações manhosas, aplicações manhosas em si, vídeos de desenhos animados de criança, que são um repeat do Ruka, mas um Ruka alterado. Enfim, por norma, locais onde ninguém quer pagar por este inventário, não é? Porque tem muito pouco valor. Tá bom? E o problema é que este último inventário, não é? É que a Google tem muito, muito deste inventário mau, ok? Segundo ela. E, na verdade, para aumentar a sua receita, não é? Precisa de o vender. E agora vocês perguntam. Mas, ó Diogo, como vendê-los algo que ninguém quer comprar? Que frase tão orgânica, Ricardo. Não parece. Não pareceu nada escrito. Desculpa. Não pareceu nada que foi o ChatGPT que espiou isto. Estou-me a tentar adaptar aos novos tempos e a falar como os robôs. Agora, mais sério. Então, como é que eles fazem para vender este inventário que ninguém quer comprar? Pronto, no fundo, alavancando, segundo ela, o seu poder de monopólio e obrigando a que, caso queiram anunciar no inventário premium, não é? Caso queiram anunciar com features como inteligência artificial para melhorar as vossas campanhas, não é? Não têm outra opção, ok? Portanto, têm que anunciar também no inventário de lixo, ok? Portanto, o exemplo claro foi quando a Google, por exemplo, alterou também os tipos de correspondência de palavras-chave e o facto de não apresentar agora as palavras que os nossos 50% das palavras, das pesquisas, aliás, onde os nossos anúncios aparecem, não é? Portanto, claramente, não é? A plataforma tem estado a esconder essa informação. E se olharmos, por exemplo, para as campanhas de Performance Max, onde simplesmente não temos visualização nenhuma sobre onde é que os nossos anúncios estão a aparecer, se aparecem no YouTube, no site do Zé Manel, onde for, não é? Não temos informação nenhuma, eles escondem essa informação toda, o que lhes permite utilizar todo este inventário de lixo. Bem, não me vou estender. Segundo ela, e isto é muito interessante, que é uma teoria que ela tem, o objetivo final da Google é transformar o seu sistema de publicidade em um imposto fixo sobre as empresas, onde todos os negócios têm um retorno mínimo aceitável, ok? Portanto, têm retorno, mas pouco, não é? E aqueles que têm um retorno em excesso, não é? Mais do que o mínimo, são vistos pela Google como um problema no sistema. Okay? Então, a ideia é que o sistema deveria estar a explorar mais esses que têm um retorno maior do que o normal. Então, eles estão a trabalhar para garantir que esses dólares, no máximo, não é, sejam todos direcionados para os seus bolsos, não é? Os bolsos da Google, e não o dos anunciantes. E esta, minha gente, e este, na verdade, é o cenário ou a realidade do mundo que nos rodeia, mais uma vez, segundo ela, ok? Mas vá, agora como conseguimos nós evitar isto? A verdade é que nós podemos evitar isto fazendo campanhas de pesquisa apenas para palavras com tipos de correspondência em exato, fazer campanhas de display e de YouTube baseadas especificamente em sites
ou em vídeos específicos e não fazer campanhas baseadas em interesses, ok? Porquê? Porque as campanhas baseadas em interesses permitem com que o vosso anúncio apareça em qualquer website e a Google é que escolhe mediante o interesse que eles associem àquele utilizador. Portanto, nós podemos fazer isso, sem dúvida, mas a verdade é que para os pequenos anunciantes, não é? Isto pode ser algo bastante difícil, porque a Google, vocês sabem como é que é, não é? Tenta guiar-vos para que vocês gastem o máximo de dinheiro possível com eles, não é? E depois, ainda por cima, se vocês não forem um expert na área, vão estar a pensar que estão realmente a anunciar só para utilizadores que têm cãezinhos em sites premium, não é? Em sites como, sei lá, como o Public, etc. E depois, na verdade, estão a anunciar na aplicação Rosconhó e possivelmente uma aplicação, por exemplo, da Isis, que pode existir. Enfim, é isto. A minha questão para vocês é o que é que vocês pensam deste cenário que ela apresenta aqui. Se têm também alguma tática para evitar esta manipulação de mercado e se acham que no futuro realmente isto vai piorar. Muito bem, Fred, não sei se queres... Eu vou dar é uma pena não estar cá, de facto, o Miguel, porque este é um tema que lhe diz bastante e, sobretudo, que valida muitas das teorias que ele aqui às vezes traz e também pela experiência que ele tem, obviamente, a anunciar na Google e que muito lhe dirá este tema. Fred, não sei se... A única coisa que me apraz dizer sobre isto, e porque tenho menor experiência nesta matéria, é que, obviamente, tudo o que é monopólios ou as coisas parecidas com o monopólio, quanto é que domina o mercado? 92%. Portanto, exato, monopólio. Parece que traz sempre ao de cima o pior das empresas no sentido de repente deixarem de ter... Lá está. Como é que é aquela expressão que se usava antigamente, que é do evil, de fazer mal, do propósito da empresa de fazer mal? Agora não estou a lembrar. Do evil. Exatamente. Pronto, parece que as empresas perdem esse propósito, não é? Esse sentimento e se desvirtuam e começam a orientar-se àquilo que tu acabaste de falar, que é aos resultados, sobretudo positivos, tendo em conta o facto de terem que apresentar resultados a cada trimestre, os CEOs estão pressionados para isso, as administrações, etc., e que isso os pode levar a ter em conta práticas muito obscuras, pelo menos para aquilo que aqui a teoria da Colin demonstra, e que eu acredito que não seja só uma teoria, que seja a realidade daquilo que os anunciantes sentem. A questão do imposto, acho que é a teoria dela, mas que, bom, a gente não sabe os planos secretos que vão lá nos escritórios da Google. Mas Fred... Deixa-me só adicionar este exemplo que ela lançou no artigo, e tem no artigo, que vocês depois podem ler, o link está em marketingporidiotas.pt, como sempre, e ela dá o exemplo dos vendedores de salsicha nos Estados Unidos, que a certa altura começaram a inchar as salsichas com uma espécie de sal, ou uma espécie de um produto, imaginem, só para criar peso e conseguirem poupar na matéria-prima. Exatamente. Isso é como aquela questão do polvo nos supermercados, não é? Que o polvo está encharcado em água para ter mais peso e depois tu descongelas o polvo e aquilo tem tipo 1/3 do peso. Não sei, estou a brincar. Isto agora é sim. Não, mas é um pouco por aí. Portanto, mas o que ela fala neste caso das salsichas não é tanto no sentido de ser as salsichas ou não. O que ela fala é que há um regulador para que estes casos não aconteçam, na verdade. Portanto, depois disso ser descoberto, houve um regulador, aliás, houve a criação de um regulador. Algo que não existe aqui neste mundo, não é? E eu acho que, ou pelo menos os reguladores que existem, não estão a acionar ou não estão a fazer nada sobre este monopólio dos anúncios, ou estão? Pois, eu acho que tem poucos meios e capacidades técnicas para avaliar estas situações. Mas o Fred terá agora a análise mais técnica, aprofundada, com dados estatísticos. Não, estou já a pôr-te aqui para cima, que é para tu agora tens que sustentar mesmo aí o teu take sobre este tema. Não, mas vá, Fred, tu estás sempre à altura. Obrigado. O Diogo trouxe um tema super interessante, realmente. Aliás, é um tema que nos tem vindo a preocupar. Nós temos falado de preços e do monopólio da Google. Aliás, ele referiu 92%, mas é a nível mundial, porque em Portugal tem 95,5%. A esse propósito, para quem tenha curiosidade nestes temas do monopólio, eu gravei um curso de Google Marketing, que é gratuito, está disponível, e a primeira aula está no YouTube. A primeira aula chama-se Estratégia Digital e são sensivelmente 40 minutos só a mostrar
como grandes empresas, e uma das quais eu esmiuço é a Google, são enormes. Mas vamos tocar aqui na pergunta do Diogo. Para responder à pergunta que é, acham que vai piorar? Ele agora introduziu uma nova. Eu acho que nós realmente precisamos de reforçar algo que o Diogo disse há pouco, que é uma das empresas mais poderosas do mundo, com receitas que ultrapassaram em 2020 181 mil milhões, que só para os estimados ouvintes terem noção, é todo o dinheiro que os portugueses têm em depósitos nos bancos. Isto é as receitas da Google em 2020. Atenção, que em 2022, que foi o último relatório de contas, as receitas da Google são 279 mil milhões. Portanto, dá para comparar muita coisa. Agora, outra coisa que é importante nós percebemos é que a empresa continua a expandir-se por várias áreas de negócio. A mais recente temos vindo a falar em inteligência artificial ou cloud, isto para tentar diversificar e conseguir tirar a monetização dos utilizadores. Mas o tema que o Diogo traz não é outras esferas, é a publicidade. E realmente eu só relembrar-vos que a Google tem sofrido um escrutínio regulatório nos últimos anos, incluindo várias investigações antitrust nos Estados Unidos e também na Europa. Por exemplo, nós falámos uma vez deste caso, mas em 2020 o Departamento dos Estados Unidos de Justiça usou o poder para... acusou a Google, que a Google usou o poder para excluir concorrentes e garantir a dominação do mercado de pesquisa online, que é um dos temas que o Diogo traz. Recordo-vos ainda, dentro da manipulação que se falou da privacidade do utilizador e da transparência da publicidade. E o que acontece? Como isto estava aí por um descalabro, eis que bate à porta a União Europeia e diz assim, amigos, Regulamento Geral da Proteção de Dados, regras muito rigorosas para implementar na captação de dados e no uso de dados pessoais. Qual foi o resultado imediato disso? Várias plataformas, envios de e-mails para os utilizadores, alguns de vocês lembram-se ou não, em que o utilizador tinha que aceitar as novas regras da Google. Uma delas dizia, amigos, dou-vos acesso ao Gmail, mas em troca vocês deixam de utilizar os vossos dados para fazermos publicidade personalizada. Só mais duas notas, que é o seguinte, ainda sobre a publicidade, relembrar-vos uma iniciativa alinhada com isto, que foi a iniciativa de privacidade da Apple, a Apple App Tracking Transparency, que requer que os programadores obtenham o consentimento explícito dos utilizadores antes de captar os dados dos seus dispositivos. Em resumo, embora a Google ainda tenha um poder muito significativo, eu acho que tem vindo a consolidar e a trabalhar para manter a posição no setor da publicidade, mas este crescente escrutínio regulatório e estes esforços para proteger a publicidade, com muito inventário ou pouco inventário, o que está a acontecer é que a influência pode ter que ser reajustada devido a quê? Devido a tentar minimizar a dependência excessiva dos canais de marketing e nós, como profissionais, temos que diversificar. Isto não ajuda a resolver o problema, mas do ponto de vista do marketing, ajuda a pensar em outras alternativas que não nos mantenham presos a inventário que nós não queremos comprar. E o Bing até se poderia ter destacado agora, não é? Aliás, agora não, mas podia-se ter destacado ou destacar de uma forma diferente, não é? E dar mais controle, por exemplo, aos marketers. E não o está a fazer. Na verdade, o Bing está a adotar práticas muito semelhantes ao que a Google está a fazer. Não sei se pelo capital vir primeiro e falar primeiro do que a experiência do utilizador, mas sim, vamos ver, será que o Bing Chat GPT vai dar a volta a isto e vai retirar a dominância e a Google vai ter que fazer alguma coisa e ser mais amiga dos anunciantes? Aproveito este momento para comentar uma coisa aos ouvintes, que nós em chat, antes de começar o podcast, o Ricardo estava a perguntar a minha opinião sobre o ChatGPT. E esse foi um dos temas da última sessão que houve, organizado pelo Diogo Abrantes da Silva e respectivos amigos, colegas e fundadores, que agora não me recordo o nome, mas ele já vai lembrar, do SEO Lisbon Meetup. Disse mal o nome, não é assim? Não, é. É assim, ok. Sim. Que é precisamente a reflexão sobre essas preocupações, porque quem gosta do tema... recomendo participar nas próximas, mas qual é que é aqui o mote? O mote é que nem toda a gente concorda, e este é um ponto importante, nem toda a gente concorda em que estas novas ferramentas de inteligência artificial vão tirar mercado de pesquisa aos motores de busca. Neste caso, eu sou da opinião que sim. Eu sou da opinião que eu acho que o ChatGPT e outras plataformas semelhantes estão a tirar, ao tirar tempo de atenção, estão a tirar o facto das pessoas poderem utilizar as ferramentas de pesquisa. Isso para mim já é suficiente.
E a minha opinião é que isto só vai aumentar. Sim, pensa nisto, Fred. Mas nem toda a gente concorda. É verdade, mas pensa nisto, Fred, porque é uma questão interessante, porque este pote como é que é? Esta galinha dos ovos de ouro que a Google tem nos anúncios de pesquisa, na verdade as pesquisas são finitas, como eu referi ou como ela referiu, aliás, no artigo. Portanto, qualquer impacto que haja, como estas pesquisas, por exemplo, que eu agora, em termos de pesquisas de programação, de JavaScript, etc., prefiro muito mais ir ao ChatGPT porque a resposta é muito mais adaptada à minha necessidade, não é? Portanto, isso são tudo pesquisas que eu antigamente andava horas no Google, passava horas no Google, e isso desapareceu. Não é? Essas pesquisas estão a desaparecer. Há uma razão pela qual foi soado o Red Alert lá na Google, não é? Portanto, sim, vamos ver como é que a Google vai responder isto. Deixa-me só adicionar isto, Fred, que entretanto estava aqui o Lugero no YouTube a dizer que a perguntar onde é que o Cristiano Ronaldo tem o seu dinheiro, porque se não está nas contas bancárias portuguesas... Não sei se ele investiu nos certificados da Forro, que agora estão muito longe. Deve ter posto tudo. Foi lá ao CTT com um saco enorme. Olha, como é que eu tal e qual. Muito bom. Muito bem, sim senhora, tema interessante. Obrigado, Diogo. Pena que não esteja cá, mas o Miguel depois terá a oportunidade de comentar. Sabem aonde? No nosso grupo do WhatsApp, que vocês podem aderir, caso ainda não estejam aderentes, em w.marketingporidiotas.pt. É o grupo WhatsApp onde estamos lá nós, estão muitos dos nossos ouvintes e onde todas as semanas partilhamos um conteúdo exclusivo, que esta semana é a apresentação da Alida Solis. Desculpa, Alida Solis? Solis. Sim, Alida. Sorry, Aleida. Aleida Solis no PubCon. Este péssimo nome de PubCon. Conferência. PubCon. Podia ser PubCon, mas é PubCon. Mas que só tem um nome mau. Que ainda está a acontecer. E é precisamente a apresentação da Alida. Aleida, de como ter uma estratégia de SEO de sucesso para e-commerce. Portanto, fica lá este conteúdo exclusivo no nosso grupo de WhatsApp em que vocês podem aderir em w.marketingporidiotas.pt. Fred, vamos falar de outro gigante tecnológico e vamos falar de movimentações e de perigos que nos assolam nos dias de hoje. Conspiração. Muito bem. Não está cá. Hoje 2 temas, não é? Duas conspirações, duas teorias. Estás com muitas saudades. Tu já referiste hoje o nome desse senhor umas 4 ou 5 vezes. Não, tem que dizer, porque parece que é formatado, não é? Um episódio só de conspirações, não é? E teorias. O homem... É isso. Ora, está. Lá vem ele. Desculpem, não resisti. Muito bem, Fred. Força, do que nos vais falar hoje. Queridos ouvintes, se estão a ouvir este episódio e utilizam o TikTok, cuidado. A aplicação está a gerar preocupações em todo o mundo, com o Canadá a proibir a sua utilização em dispositivos governamentais devido a receios da cibersegurança e com a possibilidade do governo chinês exigir informações de utilizadores, é importante estar atualizado sobre esta questão em constante evolução no seu podcast preferido, marketingporidiotas.pt. Ora bem, então o tema de hoje é geopolítica digital. Sim, não se vão já embora que isto é interessante. A geopolítica digital é uma questão cada vez mais premente com os governos em todo o mundo a lutarem para equilibrar a segurança nacional com a inovação tecnológica, e o TikTok é apenas um exemplo das tensões em curso, com a sua popularidade a aumentar, as preocupações em torno da segurança e da potencial recolha de dados por governos estrangeiros. Ora bem, dizia eu no princípio que o governo do Canadá anunciou ontem proibir a aplicação em dispositivos governamentais devido a preocupações sobre a potencial recolha de dados e uso indevido. Esta é a mais recente medida de segurança que se junta a outras jurisdições, incluindo da União Europeia e dos Estados Unidos da América, que também proibiram a aplicação em dispositivos governamentais. O Parlamento da Dinamarca informou esta terça-feira, 28 de fevereiro, que pediu aos seus deputados e funcionários para desinstalarem a aplicação TikTok dos dispositivos móveis de trabalho por, entre aspas, risco de espionagem. Ora bem, as preocupações não se limitam à segurança dos governos, e é aqui que começa a ficar alguma reflexão para nós avaliarmos. Com os rumores sobre a possível intervenção da China no conflito da Ucrânia, os relatos do TikTok com o governo chinês têm gerado cada vez mais receios de cibersegurança. Até o governo britânico está a ser pressionado para proibir a aplicação em dispositivos governamentais. Hipoteticamente diz, não sei,
as informações recolhidas pelo TikTok podem ser consideradas inofensivas. É a opinião do Diogo. O TikTok gosta muito do TikTok. Oi? Diogo adora. Mas a empresa já mostrou como os dados de localização podem ser utilizados para espiar jornalistas dos Estados Unidos da América, notícia no Wall Street, na Bloomberg, entre outros. E isto amplifica o quê? Amplifica as preocupações em torno do TikTok, que está tecnicamente obrigado a apresentar ao governo chinês, tem que partilhar informações sobre os seus utilizadores de acordo com as regras de cibersegurança da China. É tudo na boa, tudo tranquilo. Está tudo em Nós casa. aqui preocupados é não dar e eles lá não, se faz favor daí. Bom, com tudo isto em mente, eu acho compreensível, mas é a minha opinião, estou curioso para saber a vossa, que os oficiais de segurança, os governos em si, estejam a alertar alguns funcionários do governo em desinstalar ou não instalar o TikTok, mas estou curioso para ouvir a vossa opinião, porque isto é um tema ético que às vezes pode levar aqui com a preferência pessoal, mas estamos a falar de, só para recordar, telemóveis, aplicações, equipamentos governamentais. Portanto, a proibição do TikTok em dispositivos, reforço, governamentais, pode parecer uma reação exagerada, mas, na minha opinião, uma medida de precaução sensata que se considerarmos potenciais riscos e preocupações em torno da segurança da aplicação. Bom, perguntinhas para os nossos queridos ouvintes, reflexão para o nosso painel maravilhoso, que é a seguinte: na vossa opinião, sincera, honesta e transparente, como é que acham que a geopolítica digital está a influenciar as relações internacionais entre os países em termos de cibersegurança e tecnologia? Temos visto, ainda ontem, passou uma notícia em que houve mais um ataque de cibersegurança, neste caso, supostamente, à Rússia. Rádios e televisões passaram alertas de bombas. E, na vossa opinião, quais são os desafios que os governos enfrentam para, enfim, conseguir equilibrar a segurança / tecnologia? Segunda pergunta, esta mais simples: quais são as implicações para os utilizadores do TikTok em todo o mundo, em termos de privacidade e segurança de dados? E uma vez que agora se está a falar que se calhar isto pode alargar para o consumidor, ou seja, os governos disseram, não, TikTok aqui não entra. Portanto, pergunto eu, há soberania dos dados dos utilizadores? Enfim. Quer dizer, Ricardo? Over. Eu posso ir, mas agora estávamos à espera que entrasse o José Milhazes e o Nuno Rogério aqui connosco à mesa para comentar então o tema de geopolítica digital, que é interessante esta movimentação e de facto tem influência, obviamente, nas relações internacionais, e percebemos isso, não é? Ao vermos as notícias e percebemos as crescentes preocupações dos governos e entidades oficiais em controlar o fluxo de informação que é partilhada com países, obviamente, com quem as relações podem não estar totalmente alinhadas, e sobretudo à luz daquelas notícias que acabaste de referir há pouco, Frederico, que sugiram que de facto essa informação está a ser não só recolhida, como está a ser utilizada, e isso representa muitas das vezes ameaças não só de cibersegurança, mas da própria segurança nacional dos países, portanto sensível sobretudo para Estados Unidos e outras nações. Portanto, a tua questão de como a geopolítica está a influenciar, eu acho que a geopolítica digital faz parte precisamente do quadro, desculpem agora estar a dar uma de Nuno Rogério, mas do quadro de relações internacionais entre os países, e é uma das formas que há precisamente de alinhamento, chamemos que é a face mais soft, se assim se pode dizer, das posições que um determinado país queira ter relativamente a esta postura, em particular aqui, estamos a falar da China, porque normalmente, ultimamente tem sido a China mais visada, porque situações da Rússia já há muito tempo que tinham sido mais ou menos banidas, porque também é um meio mais obscuro em termos de cibersegurança, portanto onde estão os hackers é tudo normalmente nessa região, e a China falo de uma forma mais oficial, através deste tipo de aplicações. Portanto, eu quero acreditar que esta preocupação é crescente. Eu acho que isto se vai estender a mais países. Não sei de que forma, ou seja, apesar de estar a limitar o acesso dos equipamentos oficiais e de pessoas que necessitam ter mais cuidado na partilha de informação que têm nos seus dispositivos, tenho alguma dificuldade em perceber como é que isto se vai estender à opinião geral, na utilização ou não do TikTok, que eu tenho sérias dificuldades em acreditar que isto vá transpirar para o público em geral, mas não sei. Porque isto para dizer o quê? Chegar um país ocidental, não é? A proibir determinantemente o TikTok no seu país. Portanto, e obrigar os ISPs a bloquear. Agora não me lembro se isto ficou em off ou não, porque ficou na primeira tentativa ou na segunda tentativa de gravarmos esse podcast. Mas o tema da Huawei, então não tiveste essa proibição? Foi Certo. finalizada?
É verdade, mas aí o bloqueio foi iniciado, sobretudo na era de Donald Trump, com o bloqueio que ele fez às empresas da China, a Huawei em particular, e nessa altura tinha a ver com a questão do 5G, portanto da instalação dos equipamentos, em que foi comprovado que os equipamentos faziam esta transmissão que tu falaste aqui muito bem, que muitas empresas chinesas, sobretudo as que são financiadas pelo governo chinês, são obrigadas a disponibilizar por questões de, vou pôr aqui as aspas para verem, segurança nacional da China, são obrigadas a partilhar. Portanto, havia obviamente também essa. Agora eu estou a pensar do ponto de vista prático. Qual é o país que vai avançar com a proibição total da utilização do TikTok no seu país? Não é? Obrigar um ISP a bloquear completamente o TikTok. O que é que achas que isso ia gerar? Mesmo que conseguissem justificar, dizer que era do interesse de segurança nacional, cibersegurança, as pessoas iam dizer o quê? Mas eu quero dizer ao Xi Jinping onde é que eu estou, a que horas é que eu vou à casa de banho, quantas vezes lá vou. Não sei. Não achas que acontecia igual ao Twitter? Do Twitter arranjaram logo outra solução alternativa. Não achas que ia ser semelhante? Que é o descartar e passar logo para outra? Eu não quero agora ser mau. Qual é a solução quê? Do Twitter? Olha, é o Twitter. Está muito viva. Está viva. Ao lado e arranjar uma alternativa. Eu vou ser o mais pragmático possível. Eu acho que as pessoas, apesar de haver alternativas muito próximas, temos os Reels e temos agora o YouTube Shorts, e onde há muito conteúdo cruzado, portanto vês muitas coisas de um lado e do outro, se bem que vês mais coisas do TikTok a ser propagado no YouTube Shorts e nos Reels. Eu quero acreditar que isso tinha, ou seja, que as pessoas não estão minimamente, já falámos disto várias vezes, não estão minimamente preocupadas ou totalmente sensibilizadas para o perigo que é a partilha de da sua informação, porque de facto as pessoas não veem o risco que está inerente a partilhar determinadas informações sobre a sua vida. Não é? Que a aplicação possa ou não ligar a câmara, ligar ou não o microfone, saber onde elas estão a todo momento, quantas vezes carregaram no ecrã, quantos segundos viram aquele vídeo, que tipo de vídeos é que têm, classificá-las como tipo de pessoas é que são, manipular o conteúdo que elas veem e influenciá-las a ter uma visão sobre o mundo diferente daquelas que teriam se não vissem TikToks. Isto também foi ser brutal, não é? Sobre um país. Já imaginaste, tu estás lá na China, não é? Poderes controlar o tipo de conteúdos que as pessoas de Lisboa vão ver. Influenciar as pessoas. Recorda-te que isso já acontece, não é? Certo. Portanto, nós falámos disso num dos podcasts, onde as crianças na China não têm acesso ao TikTok até aos 14 anos, têm um acesso a uma versão do TikTok. Aliás, têm acesso ao TikTok, mas por terem menos de 14 anos têm um conteúdo diferente do resto das pessoas, não é? Portanto, Darwin. Claro. Exatamente, no Darwin. Ou seja, há esse controle já, na verdade, não é? Pois. E mais, não se podem esquecer de outra coisa, que é, há um tempo atrás foi descoberto no código do TikTok, não é? O facto de, no código, estar uma forma de recolher os keystrokes do vosso, na aplicação. Tu Okay? partilhaste isso no Twitter, eu acho, não foi? Mas lembro. É possível, sim. E partilhei aqui no podcast também. E mais, houve mais coisas, que é o facto de terem a vossa imagem, de terem os vossos gostos, não é? De terem os vossos filhos, de conseguirem relacionar o que é uma família, quem é que não é família. Portanto, relacionar agora o conteúdo que querem mostrar. Portanto, isto influencia. Não sei até que ponto está provado, mas influencia. Agora, portanto, isso... Eu acho que isso é claramente um tema a preocupar. Agora, a proibição ao público em geral é um... Não é? Imagina, o que eu estou a dizer é que eu acho que isso, imaginemos, nenhum governo, acho, ou entidade oficial conseguiria justificar isso perante as pessoas, que não gerasse... isto é o que eu quero acreditar, que não gerasse um sentimento de revolta, a dizer, então, mas agora o meu governo quer-me controlar e o que é que eu vejo? Então, mas o que é isto? Desculpa lá. Tu tiveste isso com a Rússia, com os canais de televisão bloqueados? Tiveste? A União Europeia disse assim, o canal ABCD russos não deixam de transmitir. São coisas diferentes. TikTok, canais russos em Portugal eram vistos por russos. Aquilo é em língua russa. Pergunto-te, não achas que isto é uma espécie de build-up? Ou seja... eu acredito que possa ser. A questão é que eu acho que não há força suficiente para conseguir legitimar uma proibição global que isso não gerasse um impacto altamente negativo nas pessoas sobre uma perspectiva de que o governo a estava a controlar e que a dominar. Sim. E não querem a liberdade de expressão, já estão a controlar os conteúdos. Onde é que estamos? Na Venezuela? Não, mas é Lisboa.
Não sei. Sim, e para não falar que depois as pessoas acabam, se quiserem realmente voltar ao TikTok, exato. porque por A, B ou C, porque haverão razões certamente, Pois é verdade. depois o que vão acontecer vão ser as aplicações piratas, que ainda é pior, porque aí nem sequer há e depois- uma review do código que está a É ser... para tudo. É para a China, é para a Rússia, é para tudo. acho que tirando, por acaso nos iPhones, acho que isso depois não seria muito mais difícil de fazer do que nos Androids. Mas, anyway, portanto, é uma questão que é possível fazer. Bom, mas é isso, Diogo. Eu já respondi à questão geopolítica, tu podes responder a quais são as implicações para os utilizadores do TikTok, neste caso em todo o mundo, em termos de privacidade e segurança de dados. Eu acho que era isso que estávamos a falar, não é? E reparem, não é a primeira vez, ou a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta que o TikTok está na ribalta sobre a invasão de privacidade dos utilizadores, seja porque é descoberto código, seja porque é falado porque o governo chinês pode ter acesso aos dados, seja por que razão for, e o público continua a não querer saber. Não é? E continua simplesmente a continuar a utilizar sem qualquer tema. Eu acho que eu já vos disse, não é? Eu tenho uma aplicação que é o DuckDuckGo, não é? Que tem uma função que bloqueia automaticamente todos os pedidos da aplicação para fora do telemóvel sem a tua permissão. E, portanto, aquilo faz uma espécie de VPN e então não permite que esses pedidos sejam enviados. Pá, eu tenho 1000 pedidos por semana. Estão a perceber a ideia? Sim. 1000 pedidos por semana. E depende muito, às vezes depende das aplicações, se eu abrir a aplicação, se eu não abrir a aplicação. É ridículo. É ridículo. Yeah. Portanto, não é uma coisa leve e é muita informação. Agora, o que é que estas aplicações... Porque, atenção, não é só o TikTok, não é? E não são só outras aplicações. Porque as aplicações, o sistema consegue identificar para onde é que ia aquele pedido, não é? E muitas das aplicações, por exemplo, utilizam o Google Analytics para o Firebase, não é? Outras aplicações estão a utilizar o Adobe não sei o quê. O Adobe Analytics, acho que é o nome agora. Sim, o tema da privacidade, até já tínhamos falado aqui, precisamente nesse tema, o governo português já nem usa o Google Analytics, com a preocupação da privacidade. Exatamente. E como deve ser, não é? Não deve, a nossa informação, como cidadãos, não deve estar a ser partilhada, não é? Para entidades que não sejam o nosso governo. Não é? E principalmente sem disclosure, ou seja, sem nós sabermos, não é? Portanto, isso ainda é pior, não é? Portanto, agora, o público quer saber, se calhar nós aqui os 4, sim, mas os 3, desculpem. E os nossos ouvintes, calma. Os nossos ouvintes, é isso, obrigado. Sim. Fred, grande. E sim, por falar nisso, temos aqui depois aqui algumas opiniões no chat. E disseram também para referir que o Telegram é russo ou é iraniano? Agora já não me recordo. O Telegram é russo. Olha, russo. mas Não, pera. Começou por ser russo, mas acho que ainda é russo, sim. Diogo, disseste uma frase que me chamou a atenção, que é o seguinte, é porque uma das coisas que está a acontecer fala-se muito da desmaterialização e o que acontece é que com a digitalização de quase todos os setores, esta proteção de dados tornou-se uma das principais preocupações para governos, para empresas, e portanto fica realmente a questão que é como é que é possível garantir que existe uma proteção contra ameaças de cibersegurança, como ataques de hackers, vazamento de dados que aconteceu em Portugal de forma absolutamente magistral, ficámos todos boquiabertos com as organizações que eles escolheram, porque eram intocáveis na nossa perspectiva, e depois usar muita dessa informação para fins políticos ou fins comerciais. Mas é isso, ou seja, talvez não haja aqui não há uma prata de bala. Não, acho que não. uma prata de bala ou uma bala de prata? Uma bala de prata? Não, eu gostei. Depois de corrigir uma coisa tão gira. Uma prata de bala. Eu estava, peraí, isto está aqui uma prata feita de bala de coisa. Só anota, o Telegram foi fundado por Pavel Durov, que é russo, mas não tem qualquer, supostamente, afiliação com entidades russas, ou pronto, é só simplesmente o fundador foi russo, e mais, o Telegram acho que está bloqueado neste momento na Rússia. É engraçado, isso é muito interessante, não sabia. Na altura da privacidade, se gostou a falar do Telegram, as pessoas por causa do WhatsApp, naquela altura do tipo, meu Deus, o WhatsApp partilha informações e sabe que eu ando a mandar nudes para aqui e para aquele outro. Porque sabe. Falou-se também do Signal. Não sei se lembram do Signal, que ainda existe, mas ninguém usa. Lembro-me e utilizo. Pois, mas utilizas com 3 pessoas. Isso não conta. Uso com uma pessoa. Com uma pessoa. Vou manter. É aquela coisa tipo, vamos usar o Signal. Vou lá. Quando ninguém usava, eu usava.
Não, mas sabes que é uma questão de... Por acaso é uma coisa engraçada, porque eu sinto a responsabilidade de querer respeitar a privacidade dessa pessoa. Ou seja, eu conheço a pessoa, é um amigo meu já há algum tempo na Noruega e ele tem uma especial atenção sobre a sua privacidade, não tem contas Google, etc. E eu quero respeitar a sua privacidade, estás a perceber? Portanto, é quase como o que eu acho interessante aqui é este meu comportamento de querer respeitá-lo, não é? Não sei se faz sentido e não sei se isso pode ser algo que as aplicações possam pegar, não é? E Não atenção, sei. o Signal é uma aplicação que tem o aval do Edward Snowden, portanto, atenção. Mas agora, não é qualquer uma curiosidade a propósito do WhatsApp e utilização. Por exemplo, a Morgan Stanley impôs multas de 1 milhão para os executivos que utilizassem aplicações de mensagens como o WhatsApp para conduzir negócios da instituição financeira. Pumba. E eu hoje vi uma notícia que não tive tempo de ler até ao fim, porque depois de começou o podcast, etc., que é um conjunto de entidades bancárias proibiu também a utilização do ChatGPT. O Bank of America, Citigroup, o Goldman Sachs e o UBS, foram alguns dos nomes que eu me recordo, disseram ChatGPT aqui também não entra, senão multa. Não, isso é um ponto tão bom. Isto agora volta... Bem, nós estamos já a divergir aqui, já é tudo menos sobre o TikTok, mas é um muito bom ponto, porque... Tem a ver com tu quebrarás acesso, neste caso também empresarial. E tu partilhas muita não coisa. Fred, olha o que tu estás a fazer, ok? Quando tu tens o ChatGPT no teu browser, como tens no Edge, não é? A ler a informação que está no browser, ou que está no teu browser, seja de conta privada, seja que informação que lá esteja, toda essa informação está a ir para onde e está a ser utilizada como. Isso não é claro. Ok? Eu no outro dia estava a programar e de repente apercebi-me que estava a utilizar O Ricardo piscou o olho, vocês não viram, mas ele disse: estão a ver? Estava a dizer que estava a utilizar a minha key da API no ChatGPT e comecei a pensar, peraí, então será que isto quer dizer que eles poderiam utilizar a minha key? Não é? Portanto, é preciso ter cuidado, porque realmente nós estamos ali e pensamos que estamos no meio privado e se calhar não estamos. Nunca estamos. Portanto, é preciso ter cuidado com a informação que se partilha também no ChatGPT. História curiosa, esse teu amigo desculpa de onde é que ele é, o teu amigo do Signal? Noruega. Ele conta uma história similar à tua lá. Epá, tu tens o Signal? Eu tenho, pá. Eu uso porque tenho um amigo em Portugal. Pá, que ele usa aquilo, ele faz coisa. Ele é um bocado sensível porque eu disse que curtia bem esta privacidade. Eu agora já estou no WhatsApp, estou em grupos, estou em tudo. Pá, mas eu com ele, estás a ver? Também não o quero desiludir. Não é assim. Estou a brincar, como é óbvio. Mas obrigado Fred. Tema interessante relativamente à luz das notícias que têm saído relativamente a estes posicionamentos e banimentos, agora ia dizer banimentos, e disse 2 vezes. Isto está bem. Sanções. Estava aqui a ler, temos vários contributos aqui no chat. É verdade, o chat está on fire. Tu queres lançar as tuas para as notícias? Senão que eu vou lançar aqui a música e depois acaba-se o... Olha, e mencionamos os followers do Twitter hoje? Se tu quiseres, ou os do Mastodon. Vê lá, se tu quiseres. Essa coisa está viva. Sabes, os 2 grandes movimentos no Twitter foi Twitter adeus, nunca mais, adeus. E depois parece um eco, não é? Estão ali tipo 4 meses, adeus. Também vai-te embora. Se é para 6, não precisa estar aqui. E o outro foi do Netflix, não é? Que foi quando a Netflix anunciou agora a recente modificação da partilha de contas. O Twitter teve 3 dias para ir com a trend do tchau Netflix, ou adeus Netflix, e parece também uma coisa em eco. Tchau Netflix, adeus Netflix, vou-me embora, vou só ver mais esta, mas eu vou-me embora. E cá estamos lá. Bom, mas é isso. Bom, então podemos ir às notícias? Vamos a isto. E no final damos o apontamento da malta que nos está a ver em direto. Eu estava aqui realmente o Ricardo é muito simpático, quer dizer, o Twitter perdeu utilizadores, perdeu receitas, teve uma queda de ações, sem executivos, tem disputas com o governo e ele é um eco. faz troça ainda. Calma, vocês estão muito... Calma. Bom, podemos ir às notícias. Eu pus a música, mas nem sequer estava em live. O que quiser fixe. Muito bem, vamos lá então. Muito bem, uma ótima notícia para os SEOs. O Bing Webmaster Tools vai ter um relatório associado ao Bing Chat. A Meta lançou a versão mais recente do seu relatório de conteúdo amplamente visto, que visa dissipar a noção de que os algoritmos do Facebook favorecem o conteúdo político, argumentativo e divisivo. Tem os posts mais vistos, o domínio mais partilhado e muito mais para se inspirarem. Não percebi esta. É só li, mas não percebi.
Take It Down é a nova plataforma da Meta feita para prevenir a partilha de imagens íntimas de jovens online. O LinkedIn adicionou novas funcionalidades de perfil e uma ferramenta de agendamento de newsletters. Os funcionários da Comissão Europeia foram, lá está, proibidos de utilizar o TikTok nos dispositivos de trabalho por preocupação. A decisão foi tomada para ajudar a prevenir o roubo de dados sensíveis. Os funcionários têm agora até dia 15 de março para cumprir o que foi estabelecido. Por último, o YouTube vai expandir a utilização de várias faixas de áudio por vídeo a mais criadores. E estas foram as notícias da semana. Deixa-me só adicionar aqui as faixas de áudio por vídeo. É algo super interessante, porque eles começaram com o MrBeast, que é um dos criadores mais populares no YouTube. E eu percebi-me um dia que o miúdo aqui em casa estava a ver o vídeo e estava em português do Brasil, e eu não estava a perceber porque aquilo era o canal do MrBeast, e não estava a perceber como é que ele de repente estava a ver, e ele próprio não sabia, eu não sei porque é que está em português, mas está em português, então vou ouvir em português. E então o que acontece é que o MrBeast era um teste do YouTube que estava então a testar várias faixas de áudio para o mesmo vídeo, ok? Então tinha, se vocês viessem do YouTube de Portugal e fossem ver o vídeo do MrBeast, tinham acesso ao áudio em português, o que é incrível, porque de repente aumenta imenso o alcance de qualquer influenciador, e isso é inacreditável. Eu posso explicar aqui também a notícia da Meta. Este é um relatório que a Meta faz e que, no fundo, é um relatório de transparência para dar a conhecer às pessoas aquele conteúdo que foi mais partilhado na plataforma de Facebook, os domínios que mais foram partilhados, etc. Já agora deixo uma questão. Sabem qual é o domínio mais partilhado no Facebook? Não faço ideia. O domínio, portanto, é o website, não é? Mais partilhado. É qualquer coisa de pornografia ou assim, não? Não. YouTube ou Facebook? YouTube, ok. YouTube é o mais partilhado. E a seguir é o TikTok. Ainda bem que isto não fez parte das perguntas. Ganhei. Pronto, eu vou pôr aqui. Ganhei. Do prémio de quem paga o almoço. Não. Mas por falar nisso, temos ferramenta da semana. Pois é, ferramenta da semana. Desculpem lá. Aqui está quase. Era isto. Nunca se ouve. Ouviu-se qualquer coisinha. Mesmo de fininho. Muito bem. Esta semana a ferramenta da semana, nem de propósito. Estamos a falar de YouTube. Temos aqui um link que a mim me surpreendeu, mas que alguém vai explicar a fundo o que é que isto é. E o link é www.youtube-nocookie, portanto não bolacha, nocookie.com. E o que é que faz? Dá um erro. Mas há aqui um truque qualquer que alguém vai explicar. Sim, senhora. Portanto, este domínio é algo super interessante, porque este domínio permite vocês, no vosso site, fazerem um embed de um vídeo do YouTube, não é? Incorporar um vídeo do YouTube no vosso site, e o YouTube não medir os vossos utilizadores. Portanto, basta substituírem o link de incorporar youtube.com, substituírem por youtube-nocookie.com, e assim, os scripts do YouTube, aliás, não são disparados no vosso website. E eu acho isso super interessante e super amigo da privacidade. Mas espera lá, situa-me, porquê que eu queria fazer isso? Se tu, por exemplo, para proteger a privacidade dos teus utilizadores, por exemplo, se tu tiveres um vídeo do YouTube no teu site, o YouTube sabe que aquela pessoa esteve a ver um vídeo no teu site. Ok? Àquela hora, qual foi o vídeo, até quando, não é? E tu podes permitir, não é? Podes dizer que não permites que isso aconteça, então para isso podes meter o youtube-nocookie.com como domínio, e vai então não medir, vai respeitar a privacidade do utilizador e já não vai medir. Mas não esquecer que quando vocês têm um link de YouTube, um vídeo de YouTube incorporado no vosso site, isto é importante, e aprendi quando estava a otimizar os sites para a velocidade, o YouTube automaticamente dispara os seus scripts, ok? Ele, a partir do momento em que carrega o vídeo, vai disparar o script no vosso site, e isso, como é óbvio, se ele dispara um script no vosso site, vai demorar a que o site carregue mais uma vez, portanto vai ser na vossa score de Core Web Vitals, por exemplo, vai impactar o loading do YouTube. Muito bem. E aqui fica então a dica para substituírem o código de embed, como é que se diz? De embutir. Incorporar é um nome em português no YouTube. Isso mesmo, de incorporar, e que permite então que não obriguem os vossos utilizadores que estão a ver o vídeo no vosso website a terem que levar com as bolachas do YouTube.
que neste caso são da Google. E como sabem, a Google rouba. Ou ficaram a saber, pelo menos no final deste episódio, a Google rouba. Eu por acaso, epá, não sei qual é que era, acho que era no teu tema. Eu tinha uma curiosidade para partilhar, que era vídeos. Por causa dos displays e lixo e não sei quantos. E nem de propósito. Esta semana estava a navegar, é só uma curiosidade, para quem está a ver no YouTube, pode se manter aí, porque é uma curiosidade engraçada, que era, estava a ver o site do Polígrafo, precisamente a validar uma daquelas coisas que aparecem no Facebook de Pingo Doce está a dar vales de 200 euros a quem não sei quantos, ponha aqui a subir 3 vezes para o ar que o vale aparece lá em casa, pronto, e ponha aqui o número de telefone e coisa e não sei quantos. E nem de propósito, o site do Polígrafo faz parte da... Portanto, tem anúncios da Display Network da Google. Ou pelo menos tem anúncios display. Não sei se são da Google. Sim. Bem, mas o que é engraçado? Por norma é uma mistura, não é? É quando há inventário próprio. Eles apresentam o inventário próprio. Quando não, espetam para lá com o lixo. Neste caso é mesmo literalmente lixo. Bom, e então, o que é que estava? Portanto, estava um artigo a explicar que estas coisas do Pingo Doce e do Continente e tal, o Polígrafo verificou que isto é falso. Pronto, é sempre coisa, falso. E o que é que está mesmo por debaixo do texto a dizer que é falso? Está um anúncio de display. E o que é que o anúncio de display sobre diz? O Pingo Doce. Por acaso não é sobre o Pingo Doce, é sobre aqueles, sabes, o não sei quantos, veja como não sei quantos ganham milhões. Não, esta nota de 20 escudos vale não sei quantos milhões. Eu clico e para onde é que eu vou? Para um site que é Mimic, portanto é a cópia do Jornal de Notícias, só com notícias a dizer, veja como o Zé Carlos Pereira, pronto, agora estou aqui a dar um nome à toa, aumentou os seus lucros de 1.000 euros, não sei quantos, e depois outro a dizer, eu consegui a minha renda fixa de 3.000 euros por mês, e isto está-me a garantir... Pá, brutal. No site do Polígrafo, acabaram de escrever uma história toda a dizer o perigo que é essas notícias no coisa, e depois têm lá anúncios na rede display sem qualquer filtro. Portanto, Polígrafo, se me estás a ouvir, alguém que tenha contacto direto e de influência anúncios, não é? lá, por favor, controlar os anúncios e pagar aqui pelo menos um jantar a nós os 4. É o mínimo. Pá, acho que é o mínimo. Fica a dica. Já viram um anúncio do Paulo Portas também tem aparecido sim, do Bitcoin. Do investimento, sim, do Bitcoin. Uma coisa engraçada que eu não percebi no outro dia aqui em casa, contaram-me que estavam a vender Bitcoins no comboio. Pá, como assim? Olha o Bitcoin, pesquinho. Olha o Bitcoin. Quantos quilos? No comboio, a abordar, a dizer, já ouvi falar do Bitcoin, já investi. Coisas assim, eu também não percebi exatamente qual é o esquema. Claramente é um esquema. Qual é o esquema? O esquema é esse, exato. Mas é muito, muito estranho, enfim, coisa estranha. Bom, mas é assim, muito bem, as pessoas nunca falham de nos surpreender e, como sempre, a realidade supera sempre, mas sempre, a ficção. Muito bem, nós chegámos ao fim, desculpem, do nosso episódio. Esperamos que, obviamente, tenham gostado, mais uma vez. Antes de nos despedirmos, resta só relembrar... Gostaram? Aqui. Resta-nos só relembrar o nosso grupo do WhatsApp, www.marketingporidiotas.pt. Se ainda não são, por favor, é a primeira vez que faço esta menção, subscrevam o nosso podcast, e se gostarem muito, avaliem-nos no Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast, é muito importante para nós. E por último, não menos importante, o nosso website, marketingporidiotas.pt, onde encontram, já sabem, toda a informação, links e episódios anteriores. Nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana, por isso, caríssimos, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Eu estou-me a rir tanto. Este chat está tão bom. Temos que fazer mais vezes isto. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço.